E, claro, embaixo, os cálculos de gente como do Haddad, para entrar nessa questão que você está mencionando aí, o Haddad corre dois riscos agora, né, o Rômulo. Primeiro, que ele tem um adversário que é o Boulos, que é um lulista fora do partido. Os lulistas de dentro do PT, ele controla porque o Lula diz, se o Lula disser é o Rômulo Maia, o PT topa. O PT topa, porque imagine se o candidato a prefeito em Sorocaba, em, em, em Moema, em São Bernardo, vai brigar com o Lula. O que o Lula disser é lei. É um partido sem nenhuma convicção. Brigam dentro, nos instrumentos, mas o Lula que determina em última instância. Então, o Lula está dizendo, olha, se eu me eleger e tiver que buscar uma alternativa, o Haddad é alguém fiel a mim e fiel à minha herança. Ô Nildo, só É isso que ele reforçando tenta isso, me fazer. marcaram numa publicação de um influenciador desses que fica sendo repercutido pelo Piguinho Vermelho e tal, 171 e adjacências, e já começou a essa altura, eu vou achar o print aqui, talvez, não sei se eu retuitei, mas já começou a repetir aquela história de 2018, que era o ano eleitoral, falando assim, meu candidato em 2022 é o Lula, ou quem o Lula e o PT indicarem. Gente, mas tão cedo o pessoal já está nessa história, nessa coisa. Assim, olha, a coisa. Eu estou falando, estou desconfiado dessa história, Nildo. Não, sim, veja, está tudo muito aberto. Então, a gente está falando aqui, em alguma medida, sobre hipótese, mas nós não estamos falando sobre outro planeta. É claro que as condições políticas, e aí eu opero numa toada, né, Ron? Eu não acho que nós estamos vendo uma situação de normalidade política. E, portanto, não posso pensar que não existe possibilidade do Lula não ser candidato, tudo indica que ele pode ser, tudo indica, mas eu não arrisco nada sobre o futuro. Eu digo, olha, a crise é forte, é violenta, e o Lula não tem uma alternativa para tal. E o cálculo dessas figuras que estão dentro do PT, lá dentro do PT, o que o Lula diz é ordem. O Lula diz é ordem. E o Lula, por exemplo, o Lula nem no impeachment está. Nem no impeachment está. Não adianta a Gleice sair dizendo, quem é a Gleice na fila do pão? Lamento. A Gleice não conta. Aliás, a Gleice não dá um passo sem consultar o Lula. Não dá um passo. É uma lástima que uma presidente de um partido não tenha autonomia política e intelectual para dizer, aqui, até lá, vamos discutir aqui. O Lula é soberano, porque o carreirismo político dentro do PT é absoluto. E ninguém topa enfrentar o Lula. Ninguém. A não ser de forma cifrada, dando uma caneladinha aqui, mas ele sabe que agora o Lula de volta, inclusive todos eles são muito dependentes da volta do Lula, o Romos. Tu sabe, né? Como é que é a máquina eleitoral, etc. E o Haddad não vai dar nenhum passo sem o Lula. E o Lula está dizendo, olha, eu tenho o Boulos, que é lulista, mas eu preciso de um candidato aqui, porque nós não podemos entregar o PT de São Paulo, onde está concentrado 60% do PIB, e sobretudo na capital, para alguém estranho no ninho. Mesmo que o Boulos seja um lulista, ele não é do PT, ele é do PSOL. Então, complicou a vida do PSOL e deixou o Lula com duas candidaturas lá. Pode ser o Boulos, que na pesquisa de ontem, o Haddad figura, mas o Boulos também figura, atrás do Haddad. Mas o Haddad teme uma derrota, porque do ponto de vista individual, Rom, uma derrota para o governador de São Paulo o desautoriza para a sucessão do Lula, porque eles têm um calendário pronto. Não tem crise, não tem militares, não tem Supremo, não tem tribunais, não tem dia e noite. É o seguinte, uma eterna manhã de sol, que nós vamos disputar a eleição de 2022 e vamos ganhar. E nesse contexto, se o Haddad acumular uma derrota em São Paulo, ele se desacredita da última vitória moral que ele teve, que foi ter 47 milhões de votos para presidente da República. Por isso que o Haddad não quer. Mas o Lula, que faz um cálculo só dele, diz o seguinte, eu quero me eleger e quero me reeleger. E de novo. Então, o Haddad pode ser meu chefe da Casa Civil. O último chefe da Casa Civil que fez esse plano se chama José Disseu. E não está aqui mais entre nós. Não pode operar política. Ele opera e tal, mas o Zé Disseu era o sucessor do Lula, não era a Dilma. Era o Zé Disseu. Mas, no meio do caminho, tinha um tribunal, uma pedra,
muito mais do que uma pedra. E o Zé Disseu dançou. O Haddad quer fazer essa operação, provavelmente. Quer ser o chefe da Casa Civil do Lula. Como o Lula diz, o Haddad é uma grande liderança, ele teve 47 milhões de votos. Ele fortalece o Haddad. Mas quando ele fortalece o Haddad, é que ele está dizendo o seguinte, além do Haddad, ninguém. E o Haddad é o mais lulista dos petistas paulistas. Então, ele diz, o Lula não deixa ninguém nascer em volta dele. Não tem liderança. Então, agora o Haddad fica nas circunstâncias de que tem um aprendiz do lulismo, que é o Boulos, lá em São Paulo, disposto a sair para governador. E hoje está nos jornais aí, nas crônicas, etc., que o petismo está propondo para o Boulos ser deputado federal. E na próxima, então, a candidata a governador seria o Boulos. Prefeito no caminho. A prefeito, seria a prefeito, exatamente. Mas como você vê, o Boulos deve olhar para o Freixo e vai dizer assim, pô, a promessa para o Freixo durou 24 horas. Aqui em São Paulo deve durar 15 minutos. Quem é que vai acreditar nessa conversa, né?